Olá pessoal, nós vamos tratar nessa aula do capítulo 3, a energia e as transformações da matéria do nosso livro, tá certo? Que é a termoquímica. O que é a termoquímica estuda? Gente, a termoquímica vai estudar as energias envolvidas nas transformações da matéria. Então, todo processo químico ou físico, ele perpassa pela energia, tá certo? Que no caso aqui, energia em forma de calor, certo? Então assim, vai haver trocas de calor para os processos físicos e químicos acontecerem, tá bom? Aí a gente consegue ver 3 imagens nesse slide que representam bastante isso, né? Então, nós trataremos disso. Nosso objetivo nessa aula é que vocês compreendam alguns processos, né, que são envolvidos a energia, como isso acontece, como isso se dá. Esse é o nosso objetivo nessa aula. Então vamos lá, próximo slide. Aqui calor versus temperatura. Gente, eu coloquei isso aqui para nos indagarmos, porque para todo mundo, para as pessoas, né, geralmente calor e temperatura se confundem, na verdade são coisas diferentes, tá? Calor, como o slide está dizendo aí, é a transferência de energia, ou seja, a energia, que é o calor, ela está em trânsito. Significa dizer que está sendo transferida de um lugar para outro, né? De um sistema para outro sistema. Isso é calor, tá certo? E temperatura nada mais é que a agitação das moléculas, a agitação das partículas. Quanto mais agitadas as partículas estiverem, maior a temperatura. Tá bom? Então essa é a diferença. Se você reparar aí, calor. O calor é a transferência de energia, ou seja, transferência de calor de um sistema a outro, e a temperatura nada mais é que a medida da agitação térmica das partículas, tá bom? Isso aí é só para efeito de conceituação, tá certo? Vamos continuar. Bom, aqui é o principal, né? Aqui a termoquímica e os estados de agregação. Bom, gente, os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, qual a relação disso com o calor? Bom, como vocês podem analisar aí, quando a matéria passa do estado sólido ao líquido, que é uma fusão, para ocorrer a fusão, tem que ter absorção de calor, ou seja, só ocorre a fusão se houver absorção de calor. Exemplo, o gelo em cima da mesa. Com o calor do ambiente, o que vai ocorrer? Esse gelo vai absorver calor e vai passar do estado sólido para líquido, tá certo? Que é o que a gente chama de derretimento do gelo, né? Simples assim, tranquilo. Beleza. Professor, e se eu pegar esse líquido e congelar ele novamente? Eu tenho que fazer o quê? Bom, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Retirar calor da água. Retirar calor da água. Então, ou seja, eu tenho que liberar calor para o sistema. Ou liberar calor para o meio. Então, eu retiro o calor da água e ela volta para o estado sólido, que é o que eu chamo no processo aí de solidificação, como vocês podem ver aí no slide. Tá bom? Então, preste atenção. Fusão, absorção de calor, solidificação, liberação de calor. Esses dois processos eles só ocorrem se houver calor envolvido, tá certo? Beleza, vamos prosseguir.
líquido gasoso, a vaporização, tem que ter absorção de calor. Aí um exemplo clássico, né, é quando eu vou fazer café, eu vou aquecer a água, ela vai passar do estado líquido para gasoso, ou seja, vai vaporizar, tá certo? E essa vaporização, para ela ocorrer, o que foi feito? Eu tive que aquecer a panela passar calor para a água e assim ela vaporizar. Voltando, gasoso para líquido, que é a condensação ou liquefação, né? Só ocorre se houver liberação de calor e não absorção. Liberação. Um exemplo clássico disso é você colocar um copo de vidro, né, e enchê-lo d'água bastante gelada e esperar um tempo. Você vai observar gotículas de água por fora, em volta do copo e sobre a mesa, né? Então é isso. Esses processos, todos eles são transformações da matéria, mas são transformações físicas, tá? E não químicas. Todos esses processos são físicos. Por quê, professor? Pelo simples fato de não alterar a propriedade da matéria depois que ele ocorre, porque a água gelo e a água líquida é a mesma água, é o mesmo H2O, não mudou nada, certo? A propriedade da matéria continua a mesma. O que mudou? Só o estado de agregação. Gelo, as partículas estão juntas e organizadas, no líquido elas estão mais desorganizadas e mais distantes umas das outras. Então é só muda isso. Belezura? E tem a sublimação, né? A sublimação do sólido para o gasoso só ocorre se houver absorção de calor. Eu preciso ter calor para ocorrer, tá certo? Um exemplo clássico dessa sublimação aí é a bolinha de naftalina. Quando tu põe no guarda-roupa para traças, né, e tudo mais, com o tempo some. Por quê? O que foi que houve? Sublimou. Ela passou do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar no líquido. Tá certo? Tudo bem até aí? Um outro exemplo que eu tenho disso aí também, de sublimação, que do sólido para o gasoso, absorvendo o calor, é o CO2 sólido, né? Que é utilizado nos palcos, que é aquela famosa fumaça, entre aspas. Aquilo ali é o gelo seco, que é o CO2 sólido. Ele muda de estado de sólido para gasoso ao absorver calor. Tá certo? Então, como é que eu faço para entender isso aí? Bom, gente, quando você se desloca de sólido líquido para gasoso, há absorção de calor. Quando você se desloca de gasoso para líquido e sólido, há liberação de calor, tá? Isso aí vai ser importante para vocês entenderem que a termoquímica ela vai se dividir em dois processos. Os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Depois eu posso até voltar nesse slide para a gente tratar um pouco disso, mas vamos prosseguir. Bom, então está aqui, transformações exotérmicas e endotérmicas. Esse slide só foi para mostrar para você o seguinte: como toda transformação, o calor vai sair ou vai chegar, tá certo? Quando o calor sai do sistema, ele é uma transformação exotérmica. Quando o calor chega no sistema, ele é uma transformação endotérmica, como vocês podem ver aí do lado direito. Beleza? Então isso aí é simples de entender. Exo, transformação exotérmica. Exo quer dizer para fora, então eu perco calor, tá certo? Endo, transformação endo. Endo quer dizer para dentro, ou seja, eu absorvo calor. Então, se eu
se um processo absorve calor, significa dizer que ele é uma transformação endotérmica, ok? Então, repetindo mais uma vez, processo exo libera calor, processo endo absorve calor. Belezura? Se eu pegar esse conceito e levar aqui para aquele slide que nós estávamos, dos processos físicos, vamos dar uma olhada. Então, quem são os processos aqui endotérmicos e quem são os exotérmicos? Bom, é simples, gente. Quem está liberando calor aí? Quem está liberando calor é a condensação, que é do gasoso para o líquido, e do líquido para o sólido, que é a solidificação. Esses estão liberando calor. Então, eles são processos exotérmicos, ou seja, está liberando calor, está jogando calor para fora do sistema, tá certo? Para o meio. Junto com a sublimação também, né? De gasoso para sólido, obviamente. Quem é o processo endotérmico? Ora, são aqueles que absorvem calor. A fusão, que é do sólido para o líquido, e a vaporização do líquido para o gasoso. E a sublimação do sólido para o gasoso. Tá tranquilo isso aí? De boa? Belezura, né? A parte de cima, processos endotérmicos. E a parte de baixo, voltando, processos exotérmicos. Então, tranquilão? Então, vamos continuar. Bom, gente, aqui a gente já vai entrar nos conceitos mais específicos da termoquímica, que é isso aí, ó. Entalpia. Gente, entalpia, as pessoas se assustam com o nome, mas o nome é esse mesmo. Entalpia, como diz aí no slide, né, é a energia total de um sistema medida a pressão constante. Então, assim, eu tenho um sistema em que eu tenho uma entalpia. Entalpia nada mais é que calor, certo? É energia na forma de calor, tá bom? Fala-se entalpia, mas calor. Então, assim, professor, é possível calcular esse calor de um sistema? Não, não é possível. E o que é possível? É possível calcular a variação do calor da reação, ou seja, é possível calcular a variação de entalpia, tá certo? Então, duas coisas que você tem que saber aí. Primeira, a letra H maiúsculo. A letra H maiúscula, ela representa entalpia, e o ΔH, como vocês podem ver aqui no slide, ela representa a variação da entalpia, tá? Então eu vou calcular, não é H, o que eu vou calcular é ΔH, tá certo? Vocês vão poder ver lá no outro slide como é que calcula esse ΔH, tá bom? Então, o que fique claro bem isso, tá? E aqui a gente tem, no ponto 2, a reação exotérmica do ponto de vista do ΔH. Veja bem, o que é importante aqui saber sobre o ΔH? Bom, gente, se eu calculo o ΔH de uma reação e o ΔH dá menor que zero, ou seja, negativo, tá certo? ΔH menos 230, tá certo? Se der negativo, significa dizer que a reação é exotérmica. Ponto final. Professor, como é que funciona isso? Bom, gente, como vocês podem ver aí no slide, ΔH é igual a entalpia dos produtos, que é H produtos que tem aí, menos H reagentes, que é a entalpia dos reagentes. Então, veja bem, para eu calcular qualquer ΔH, basta eu colocar entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, que aí está representado pela letra H produtos menos H reagentes. Tá certo? O que acontece? Quando eu faço esse cálculo aí, essa subtração, e esse ΔH dá negativo, a reação é exotérmica. Professor, e se o ΔH der positivo? Ele não liberou calor. O que foi que aconteceu? Ele absorveu calor. Ele é uma reação endotérmica. Não tem aí, mas posteriormente eu vou mostrar.
Aqui é o seguinte, se ΔH, como vocês podem ver aí, ele é menor que zero, libera calor, reação exotérmica. Beleza. Se ΔH é maior que zero, ele é positivo, concorda? Beleza. Se ΔH é maior que zero, ele é positivo. Logo, ele não liberou calor, ele absorveu o calor, então ele é uma reação endotérmica. Veja bem, memorize isso aí. Nesse caso da reação isotérmica, a entalpia dos produtos ela é sempre menor que a entalpia dos reagentes, tá certo? Exatamente para dar menor que zero, tá bom? Professor, e como é que fica isso aí na reação endotérmica? Contrário, a entalpia dos produtos ela é maior do que a dos reagentes. Por isso que vai dar positivo e por isso que a reação vai ser endotérmica, tá certo? Que é o contrário dessa aqui. A endotérmica é o contrário da exotérmica, como vocês podem ver, tá ok? Então vamos continuar. Bom, aqui, como eu disse, está mostrando a variação de entalpia, que é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que é esse ΔH igual a HP menos HR, tá certo? Aí essa fórmula ela é bastante usada e tenta lembrar-se sempre, produto menos reagentes. Como eu já falei no slide anterior, numa reação isotérmica, a entalpia dos produtos ela é menor que a entalpia dos reagentes, portanto, menor que zero, ou seja, negativo, ΔH negativo. Numa reação endo, temos que HP, que é a entalpia dos produtos, ela é maior que a entalpia dos reagentes, portanto, maior que zero, logo positivo, certo? Então aí é bem tranquilo, ó, só entender isso. Se a entalpia do produto ela é menor que a dos reagentes, é exotérmico. Se a entalpia dos produtos ela é maior que a dos reagentes, ela é endotérmico. Tranquilão? De boa? Dá uma lida, conferida, uma estudada, né? Vamos prosseguir. Bom, aqui é um gráfico que é bastante importante. A gente vai ver dois gráficos, o da reação exotérmica e da endotérmica. Como vocês podem ver aí, eu tenho uma reação acontecendo entre A e B, formando C e D, e o solzinho aqui representando energia, certo? O calor. Como vocês podem observar. O que acontece aí? Gente, nesse caso aí, a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos, tá certo? Então a reação é isotérmica. Mas professor, por que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos? Gente, quem é o HR aí, entalpia dos reagentes? É A e B, é o que fica antes da seta, do lado esquerdo. E C e D são os produtos, tá certo? Depois da seta. Então assim, ó, do lado dos produtos você observa que tem energia. Então é óbvio que a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos, porque é como se a energia dos reagentes fosse para os produtos, tá certo? Então, o que significa aqui? O sentido da seta será sempre do reagente para o produto. Então, o HR fica em cima, o HP embaixo. Então, essa seta vai no sentido dos produtos. Então, observem que a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos, tá bom? Vamos prosseguir. Aqui, gente, observe que a seta já é o oposto, né? E os produtos ficam em cima, tem mais energia,
e embaixo ficam os reagentes com menos energia. Aqui a entalpia dos produtos ela é maior que a entalpia dos reagentes, tá certo? Então, assim, quando você observa que como a entalpia dos produtos ela é maior que a dos reagentes, a reação é endotérmica. O sentido da seta será sempre do reagente para o produto, tá certo? Então, vocês podem observar que a entalpia, o calor dos produtos, ela é maior que a entalpia dos reagentes. E assim a gente conclui nossa aula.